Olá, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Estamos aqui em mais um Crefito 16 Talks. E hoje nós vamos falar de um tema que já é muito conhecido, porém ainda nos restam muitas dúvidas e precisamos de vários esclarecimentos. O método Pilates. E melhor ainda com o Dr. Rafael Marinho, que ele vai nos explicar melhor sobre o método Pilates. Ele é coordenador das câmaras técnicas e conselheiro do Crefito 16. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço o convite. E, estou à disposição aqui para tentar esclarecer essas dúvidas, né? Vamos lá. Então, doutor, nós vamos começar, pedindo para o senhor esclarecer para a gente quais são os principais benefícios do Pilates para a reabilitação dos pacientes. Eu costumo dizer que o Pilates ele é bom para tudo. Então, eu não preciso esperar ficar doente para eu praticar o Pilates. E como a fisioterapia também atua, né, na pré-doença, então, assim, é bom para o corpo, é bom para a mente, é bom para o espírito. Ele é bom para o corpo porque ele vai reeducar as pessoas, né? Vai fazer com que as pessoas trabalhem, se reconectem com o seu corpo, aprendam a se mexer melhor, a se proteger melhor, né? Dá uma consciência corporal muito grande e isso para todo mundo é muito importante. Dentro do processo de reabilitação, então, por ele ser um método já bem organizado, ele vai ter fases básicas, fases intermediárias, fases avançadas, que casa muito bem com as terapias, né, específicas da profissão, específicas da fisioterapia. Então, é um casamento perfeito, método Pilates, fisioterapia, programa de reabilitação, né, principalmente porque ele já diz para você, o caminho é esse, então vamos seguir esse caminho para a gente, né, conquistar aquilo ali. Obviamente, tudo vai passar, né, pela nossa organização profissional de conduta. Né? Eu tenho que avaliar meu paciente, tenho que saber o que ele precisa. Dentro de um programa básico, tudo que eu tenho no programa básico, esse paciente precisa fazer. Né? Não é porque também é um programa básico do Pilates que meu paciente tem que fazer todo o programa básico, tudo que é simples. Então, eu vou encaixar todos esses movimentos que são mais simples dentro da necessidade do meu paciente. E isso eu só consigo após uma avaliação fisioterapêutica, né, determinando e vendo quais são as limitações de movimento, quais são as limitações exaustivas, o que ele consegue fazer e o que ele não consegue fazer. Rafael, e deixa eu te perguntar uma coisa. A gente percebe que hoje, nos últimos anos, na verdade, houve um aumento exponencial da quantidade de profissionais fisioterapeutas que usam o método Pilates para suas atividades, né? Hoje a gente teve um crescimento quantitativo muito grande. Em contrapartida, a gente não teve um crescimento qualitativo de formação concomitante a esse aumento no número de profissionais. Como é que tu vê essa situação? Eu acho que tudo parte de uma análise bem criteriosa de quando a gente vai procurar uma formação em Pilates. Eu preciso conhecer uma estrutura de curso que vai me ensinar, né, o perfil pedagógico, metodologia, né, tá próximo de que essa metodologia é um profissional de educação física que vai ministrar esse curso. Poxa, eu sou fisioterapeuta, sou acadêmico de fisioterapia, será que vale a pena eu aprender um curso com um profissional de educação física? Será que ele vai me ensinar uma atuação para aquilo que é da minha profissão? Então, a gente, né, se questionar e investigar no sentido de pesquisar, né, algumas informações que são preponderantes. Carga horária. Poxa, tem um curso de 80 horas, mas tem um curso de 450 horas. Qual o melhor investimento seria? Será que o de 450 horas não tem mais coisa para me mostrar? Então, deixa eu ver o plano de ensino. Será que ele vai só me enrolar também? Tem um monte de coisa lá, diz que eu vou fazer 450 horas, faço 100, ele me dá o certificado de 450. Então, a pesquisa, como tudo hoje, a gente vive a era da informação. Então, também não dá para a gente dizer que eu fui enganado porque não tive informação. Ela é preponderante. E aí, dentro disso, filtrar a experiência do profissional que vai te ensinar. Quanto tempo que ele atua com o método, quanto tempo, que ele quais experiências que ele tem, está envolvido em quê? Isso é extremamente importante para que eu tenha uma mínima segurança, né? Porque um acadêmico ele pode fazer uma certificação em Pilates,
a atuação dele que não é permitida, mas ele vai adquirir ali com um conhecimento, é um curso que vai ajudar ele no estágio curricular na faculdade, no estágio de traumato-ortopedia. Vai ser um mundo, né, de cinesioterapia para esse acadêmico. Para o profissional, o método Pilates ele vai talvez reorganizar condutas terapêuticas e de movimento e de cinesioterapia, que às vezes na faculdade mesmo a cinesioterapia é várias técnicas de movimento, né? E a gente não organiza, né? Não aprende essa organização de técnicas. E o método Pilates ele traz já uma organização que isso também facilita o nosso trabalho com o movimento, né? Então, como ele, né, dentro da nossa resolução, ele é tido como um recurso da cinesioterapia e um recurso da mecanoterapia, e ele traz para a gente uma organização, então isso acaba sendo perfeito. Então, assim, é pesquisar, né? Porque existem inúmeras certificações, existe no mercado, né? E oferece muito, e quem está procurando entrar nessa área, ele precisa pesquisar tudo. A empresa, o professor que vai ensinar, o conteúdo, o programa de conteúdo, tudo isso deve ser pesquisado para que a gente tenha esse crescimento qualitativo e não só quantitativo dentro do mercado do Pilates com os fisioterapeutas. Só aproveitando o gancho que você falou dos acadêmicos, a gente percebe que exatamente essa procura, ela parte em grande parte, né, dos acadêmicos aí ali na graduação, nos últimos períodos, que buscam pela formação de Pilates. E, na tua visão, qual o propósito? É já ingressar e já começar a trabalhar antes de se formar ou para adquirir conhecimento? Para a gente ver se a gente tem a mesma visão aí. Eu acho que são os 3 propósitos. Né? Eles procuram pelos 3 propósitos: pelo conhecimento, pela possibilidade de querer trabalhar enquanto ainda estuda, que ainda é uma possibilidade que ainda não é uma possibilidade, é uma realidade que paira na mentalidade do acadêmico, que ele vai fazer um curso de Pilates, vou fazer e vou trabalhar, e como recurso mesmo acessório para o dia a dia na faculdade, né? Mas aí de conhecimento, vou entender melhor tal disciplina, isso vai me ajudar no estágio, como eu comentei ainda há pouco. Então, as 3 coisas ainda pairam muito, mas sim, o que está próximo de formar quer fazer logo já para ter um curso, para quando se formar ele já ter ali um certificado que vai fazer diferença no currículo dele. Então, são grandes as possibilidades, mas aqui ainda paira a possibilidade de trabalhar enquanto acadêmico, né? E que a gente percebe que nem sempre aqueles formadores, né, do método Pilates, eles têm a responsabilidade de esclarecer que isso não pode acontecer, né? Sim, Que o acadêmico ele não pode. Isso, na verdade, caracteriza até um exercício legal da profissão, porque a gente, às vezes, chega, o crefito chega no local de atendimento e aí, quando questionado, aquele acadêmico fala que ele está estagiando. Né? Mas não existe, porque assim, a gente tem 2 resoluções que tratam sobre estágio e mais especificamente a 432 que fala sobre o estágio extracurricular. Tem toda uma normativa que muitas das vezes ele não está seguindo, então na verdade o que ele está exercendo ali é ilegalmente a profissão de fisioterapia, usando o método Pilates, mas utilizando, né, isso para exercer legalmente a fisioterapia. Então, eu acho que isso precisa ser um tema que tem que ser mais discutido dentro da academia, dentro dos cursos de formação, porque, na verdade, eles fazem o oposto. Às vezes, vendem com essa promessa de dizer, termina aqui, segunda tu já pode estar trabalhando, ganhando teu dinheirinho. Qual é o acadêmico que não quer escutar isso, né? Exato, acaba criando um campo que não existe para o acadêmico de fisioterapia. Né? E culturalmente a sociedade procura o Pilates para resolução de algum problema. Sim, eu nunca vi ninguém falar que escolheu Pilates em vez da academia, porque estava bem. Né? São objetivos diferentes. Então, geralmente, quando procura o Pilates, é dor das costas, né? Teve um histórico de hernia de disco, dor cervical, enfim, diversas patologias associadas. Quando a gente fala que tem uma patologia associada, a gente fala de uma avaliação fisioterapêutica. Né? Então, se o acadêmico está atuando, ele está, de certa forma, fazendo um papel de fisioterapeuta. Né? Ele está tratando uma pessoa que tem uma comorbidade, que tem uma doença associada. Né? Então, nessa avaliação, tratar com uma pessoa com doença seria do fisioterapeuta. Se ele ainda não é, ele está, né, tendo o exercício legal da profissão.
Exato. É uma responsabilidade muito grande dos formadores deixar isso bem claro, né? Porque é exatamente isso. Ele ainda está aprendendo, ele está construindo o conhecimento para se tornar um profissional fisioterapeuta. Então, ele ainda está num processo. E eu acredito que até pro método Pilates ele também ainda está em processo. Porque se a gente for colocar só de exercícios de chão são 37 exercícios. Então, você conseguir fazer 37 exercícios diferentes no seu corpo para conseguir aplicar isso no corpo de outros também demanda tempo, né? De aprendizagem motora, de psicomotricidade, de criação de habilidade, de força, de flexibilidade. E que esse aluno ele só termina um curso e vai e aplica. Ele no corpo dele não consegue fazer. Qual o filtro de discernimento que ele vai fazer para aquela pessoa que está com uma dor na costa, né, fazer aquele exercício se sentir bem? Então, existe é uma preocupação, é uma responsabilidade da formação, né, que tem que deixar isso claro, né, mas também é uma corresponsabilidade do acadêmico se entender enquanto acadêmico de que ele está em um processo de maturação profissional. Ele ainda não é um profissional. E com essa sua análise crítica, né, a gente vê a importância da busca de uma boa formação. Sim. Né, pro fisioterapeuta e do fisioterapeuta. Então, a gente vê essa importância da integração do método Pilates com a fisioterapia. E aí eu queria que você nos dissesse, né, como é que a gente pode integrar, né, o método Pilates com outras técnicas, com outros recursos fisioterapêuticos. Eu até costumo brincar, assim, bom, eu sou fisioterapeuta, né? Então, eu uso o método para tratar os meus pacientes. E eu não tenho só o Pilates como recurso de tratamento. Então, se eu olho que o meu paciente ele não vai conseguir evoluir com o movimento, eu, como fisioterapeuta, estou apto a utilizar, lançar mão de um outro recurso, de uma outra possibilidade, de uma adequação ali dentro da terapia, especificamente dentro do estudo de Pilates. Bom, se eu só tiver um estudo de Pilates, por exemplo, eu tiver um conhecimento de osteopatia, eu vou ter um aparelho numa altura boa para fazer uma manipulação segura no paciente. Mas se eu não tenho, levo ele para um ambiente legal. Não dá para fazer o Pilates hoje, vamos tentar um outro recurso. Dá para fazer eletro? Dá. Às vezes o ambiente do Pilates ele não permite esqueci a palavra. Mas ele pode ter um consultório, Mas ele pode ficar né, só à vontade, que ele às vezes tem outro né? paciente junto, então não vai ter o conforto, não vai ter né, ali a privacidade de estar fazendo uma eletroterapia no meio do estúdio. Não. Então isso também conta com o bom senso do fisioterapeuta. Claro. A gente não, se o corpo não está bom para fazer movimento hoje, se o corpo não está apto para fazer movimento hoje, vamos tentar uma outra terapia, ou no mesmo dia, num outro horário, ou num outro momento. A gente lança a mão dos outros recursos terapêuticos que a gente tem. Então, agregar o Pilates para o corpo do paciente que vai conseguir responder ao método Pilates naquele momento. Então, não adianta ele só ir para a pessoa, estou morrendo de dor, vim para o Pilates para ver se eu consegue fazer alguma coisa. E você fazer inúmeras coisas, né, não fazer o Pilates e o paciente sair com a sensação de que ele não melhorou. É isso mesmo. Então, se a gente tem outros recursos, a gente pode utilizar, assim como se a teoria, a filosofia do Pilates, ela também ajuda outros recursos da fisioterapia. No caso muito com RPG, por exemplo, respirar, postura, concentração, entendimento do corpo, assimetria corporal, simetria corporal, né, organização e estratificado de coluna. Então, são conhecimentos que se assemelham. Então, se eu tenho conhecimento do Pilates e eu trabalho com RPG, olha, eu posso botar isso aqui do Pilates, vai ajudar. Então, a postura, né, anatômica que o RPG utiliza muito, eu posso colocar dentro do método Pilates para um aluno que é rotação medial de ombro, tem uma habituação de escápula e tentar corrigir ele com um exercício agregado do Pilates. Então, a gente pode interferir nas nossas terapias. Por isso que é tão importante aquela interessado, seja ele profissional ou acadêmico, procurar realmente formações com profissionais fisioterapeutas e de qualidade, porque como o próprio nome já diz, é um método, né, que pode ser utilizado para diferentes finalidades.
E no caso do fisioterapeuta, a gente vê que às vezes há um pouco de perda de identidade profissional quando ele entra no mundo do Pilates, né? Ele entra no mundo de Pilates, do Pilates, perdão, e ele meio que se descola da figura de fisioterapeuta, ou tenta fazer que isso aconteça, que é impossível acontecer, né? E então é um profissional que não se preocupa mais em avaliar corretamente aquela pessoa que entra, a evoluir aquele paciente, ou a dar alta, se for preciso, né? Então, como é que você vê aí esse desafio de conseguir manter o fisioterapeuta que trabalha com Pilates se reconhecendo enquanto fisioterapeutas que usa esse método para atingir propósitos fisioterapêuticos? Eu vou brincar, mas assim, eu acho que precisa de terapia. Porque, manter o centro, né? Não equilibrado. Porque assim, vai ser bom ser fisioterapeuta para vender por cliente, né? Para o paciente. Eu sou fisioterapeuta, o Pilates que eu faço é mais seguro para você, porque eu vou saber lidar com a sua patologia. E aí, no momento da prática, do atendimento, você esquece que é fisioterapeuta, que foi por você fisioterapeuta que a pessoa confiou no seu trabalho ou te procurou. E aí você esquece que você tem a rotina do profissional fisioterapeuta. E todo profissional fisioterapeuta avalia, evolui, planeja o prognóstico, né, faz a condução escrita do seu tratamento. Então, a gente não pode esquecer, né, nem de uma coisa e nem de outra. Então, se é bom para eu vender e conquistar o meu cliente paciente, então que eu mantenha o rito de ser fisioterapeuta também no meu atendimento, na minha conduta profissional. Então, eu não posso esquecer que eu tenho que ter isso. Até porque é obrigação minha, é dever do cliente ter, né, ser avaliado, saber o que ele tem, por que está sentindo a dor. A nossa avaliação, né, funcional, ela está aí para isso, para explicar. Nós somos, né, profissionais que atuamos no primeiro contato também. Então, bom, eu não consigo separar as duas coisas, né? Mas assim, dentro do métier do mundo do Pilates, a aula experimental. Poxa, a gente não dá aula. Nós somos profissionais. É até um ponto negativo dentro do nosso código de ética. A gente não pode trabalhar de graça. Eu acho que ninguém pode. Se é trabalho, é trabalho. Né? Então, já é uma cultura dentro do mundo do Pilates, a aula experimental. E não é, aquela ali é só consulta. E ela não é uma consulta experimental. É aquele primeiro contato que você tem com o paciente, é ali que você vai avaliar, você vai ouvir, fazer sua anamnese, sua inspeção, sua palpação, seus exames, seus testes. É ali que você vai fazer tudo. Elaborar seu tratamento. É ali que você vai mostrar para o paciente que, de fato, você é fisioterapeuta, que você entende o que ele tem e sabe como solucionar o problema que ele te trouxe. Então, não tem por que eu dizer aula experimental gratuita. Eu acredito vocês, meninas, que vocês não fazem uma unha experimental. Eu creio que não. Está lá o salão unha experimental. Não tem. Não tem nada experimental que eu conheça a não ser o Pilates. E principalmente oferecido pelo fisioterapeuta. E ele é tão tratamento que, inclusive, é reduzido no imposto de renda, né? Sim. É considerado tratamento, tanto que você lá apresenta o recibo e consegue reduzir no imposto de renda. Então, realmente, a gente percebe que convém, às vezes, ser interpretado ou não enquanto fisioterapeuta. E esse é um trabalho de conscientização que a gente tem que dizer. Uma vez fisioterapeuta, sempre fisioterapeuta. Né? Então, você vai estar trazendo contigo todo o teu histórico de aprendizado de fisiologia, de biomecânica, de cinesioterapia. Essa carga ninguém vai te tirar. E isso vai moldar e vai interferir diretamente no tratamento que você vai fazer. Não tem como a partir dali você deixar de ser fisioterapeuta. Ou então, até a gente pode falar um pouquinho sobre as últimas decisões judiciais desses últimos anos, tem-se esse entendimento de que existem duas profissões que podem utilizar o método Pilates, que é a fisioterapia e a educação física. Então, a partir do momento em que aquela pessoa está dizendo eu não estou fazendo fisioterapia, então a gente interpreta que ela está exercendo legalmente a educação física, né? Sim. Porque se ele ali não se
reconhece enquanto fisioterapeuta, ele está, então, ocupando o lugar de outrem e vai ter que responder por isso. Então, é importante realmente que o fisioterapeuta, ele se valorize, ele valorize sua história, sabe? Ele valorize sua categoria e conhecimentos que só nós temos e que isso use, na verdade, para agregar o seu tratamento, o seu nome enquanto profissional, enfim. Então, essas terminologias podem parecer banais, assim, mas não são, porque inconscientemente isso faz toda a diferença para um paciente. Sim. Você chamar ele de aluno, né? Você se denominar professor ou instrutor, ou você dizer que tem um estúdio, ou sabe? Então, assim, essas não são nomenclaturas utilizadas por fisioterapeutas. Exato. Não estou dizendo que elas são melhores ou piores que nenhuma, mas se a gente começar a se denominar assim, a gente vai ser interpretado como outros profissionais que usam essa terminologia. Faz parte do nosso rito, faz parte da nossa identificação profissional, né? Então, eu acho que tem que ser usado. Ninguém vai se ofender de ser chamado de professor. Não é uma ofensa. Mas a gente tem que ser fisioterapeuta. Se é para usar o doutor, doutora, a gente usa o doutor, doutora. Vamos usar. Então, se pode usar, vamos usar. Se a gente conquistou isso estudando, vamos usar. Vamos ser chamados assim. A pessoa, ela não vai se ofender em ser chamada de aluna, mas ela não está ali numa situação de aluna. Ela está ali numa situação de paciente, né, que precisa de um tratamento e que busca resultado por isso. Então, é encaixar as coisas nos lugares corretos. O estúdio de Pilates, ele é bom para o profissional de educação física. Estúdio, a gente é o nosso consultório. É o nosso local, o nosso ambiente de trabalho, é o nosso consultório. Então, a gente tem que denominar as coisas do jeito adequado da nossa profissão. Como toda profissão denomina as coisas de acordo com a sua área. Então, com a fisioterapia, isso não pode ser diferente. Não deve ser diferente. É muito importante a gente não esquecer das premissas básicas do fisioterapeuta, né? Avaliação, raciocínio clínico, né? Que é a base para a gente conseguir raciocinar em cima da queixa do paciente e como resolver aquele problema dele, né? E aí, doutor Rafael, eu queria que você nos falasse um pouquinho quais são as qualificações necessárias para um fisioterapeuta na área de atuação em Pilates. Precisa de uma formação em Pilates, né? E aí, o que eu tenho dito, o que eu digo algumas vezes, ele precisa ser um bom fisioterapeuta, né? Porque a nossa principal prerrogativa é que vai permitir um uso qualitativo bom do método. A nossa prerrogativa é de raciocínio clínico. Bom, se eu sou um fisioterapeuta, se eu tenho um conhecimento numa área específica e aprendi um método, eu tenho que saber convergir as duas coisas. Eu tenho que ter um entendimento do que é uma hernia de disco, que isso a minha profissão me deu, essa análise clínica a minha profissão me deu, e de como eu vou tratar isso com esse método que eu aprendi. Tá? Então, além de uma formação, a gente precisa, né, de uma boa base de ser fisioterapeuta, sabermos o que a gente tem que fazer, né, estar apto para exercer a nossa profissão em todos os sentidos. Então, estar seguro, saber o que a clínica diz, o que os artigos vêm dizendo sobre determinada patologia, né? Trazer a ciência também para dentro para respaldar e resguardar o meu baseado tratamento, em evidência, fazer né? a evidência daquilo e para justificar, porque os pacientes hoje também têm informação. Mas será que isso aí é bom mesmo para mim? Esse movimento aí eu não consigo fazer, por que você está mandando eu fazer? Então, se a gente não mostra, né, cientificamente, não mostra evidência, não mostra por que ele vai, qual o benefício que isso vai trazer, se é de curto prazo, se é de médio prazo, se é de longo prazo, se ele vai precisar de uma aprendizagem motora maior ou menor, né, isso vai depender da expertise do profissional fisioterapeuta no uso daquele método. Bom, Sim. minha avó faz um bolo que é uma beleza. O meu só sai solado. O método é o mesmo. A receita é a mesma, né? A maneira de fazer, os ingredientes são os mesmos, a maneira de fazer é a mesma, mas a expertise, né, o raciocínio clínico dela lá na massa do bolo é diferente do meu raciocínio clínico. Aí o meu só sai solado.
mas eu tô acertando. Tá tentando. Eu sou do teu time. E Rafael, assim, e qual é a maior diferença do nosso Pilates frente ao Pilates exercidos por outros profissionais? É a gente ser fisioterapeuta. Tá. Né? É a nossa análise, é o nosso raciocínio clínico, é a gente fazer o que a gente tem que fazer enquanto fisioterapeuta. Eu não posso olhar um paciente que chegou comigo com um quadro de dor crônica nas costas, na coluna, e achar que ele pode fazer um exercício invertido no Cadillac, porque aquilo ali vai fazer uma tração, a gravidade vai ajudar a tracionar a coluna dele. Não. Né? Eu tenho que avaliar o que a gente vem falando, eu tenho que avaliar, saber se ele tem condição física de ficar numa posição invertida, que são poucas no Pilates também. Eu tenho que saber até onde vai a força, a resistência desse paciente para determinado movimento. Então eu não posso simplesmente achar que eu estou numa área livre de movimento dentro de um ambiente de Pilates. Dentro do consultório de Pilates, porque eu não estou dentro de uma área livre de movimento. As pessoas que chegam até a gente, elas chegam com alguma limitação de movimento. Então, não é tudo que ela vai poder fazer. Até porque a gente não precisa ter nenhuma doença diagnosticada para ter alguma disfunção. Na verdade, todos nós temos. Por isso é que também muito se fala que a fisioterapia não trabalha somente no tratamento de patologias, mas a gente trabalha com a prevenção, com a promoção. Qual ser humano não precisa trabalhar equilíbrio de cadeia muscular, flexibilidade, postura? Qualquer pessoa, e o Pilates é um excelente método. Movimentos de respiração. Nós precisamos. Exatamente. Isso aí. A gente vê hoje o Pilates sendo utilizado em gestantes com excelente resultado, que é muito bacana. Então é uma área que dentro dele ainda dá para você associar com outras especialidades da fisioterapia, né? Com as gestantes, com os idosos, com os atletas dentro da traumatortopedia. Nas Olimpíadas a gente viu várias, a seleção surfista, de vôlei, com Gabriel Medina fazendo aula de Pilates. E pelo controle do movimento. Então, um fisioterapeuta trabalhando com o Gabriel Medina, a perspectiva de movimento é totalmente diferente do que eu trabalhando com a minha avó. Porque são corpos diferentes, idades diferentes, experiências corporais diferentes. Né? Habilidades corporais diferentes. E também propósitos diferentes. Né? Tua avó não vai querer surfar, imagina, né? Não. Só o bolo. Que já tá ótimo. Tá ótimo. Né? Mas o atleta ele consegue ser desafiado mais porque ele tem uma resposta motora melhor. Né? O equilíbrio dele que não tá bom, né, para se manter lá na prancha, então vamos colocar ele aqui nesse aparelho no Reformer, que tem umas rodinhas, e vamos ver vamos tentar uns movimentos para ele melhorar esse equilíbrio ortostático dele, ou fazer do movimento dentro, né, simulando alguma coisa parecida, né, dentro de uma prancha de surf, e é diferente do idosinho que não consegue ficar em pé. Sim, né? Que eu não vou colocar ele lá em cima, que eu sei que ele vai cair. Então, objetivo diferente. Eu vou preferir utilizar um outro espaço, um outro equipamento, trabalhar outro grupo muscular, trabalhar outra coisa. Que aí o que vai diferenciar é, de fato, né, a nossa expertise profissional. Nós somos fisioterapeutas. Inclusive, é o nosso raciocínio clínico que torna o Pilates clínico. É a nossa habilidade em lidar com a clínica, em avaliar, em prescrever um tratamento, é que torna o Pilates clínico. É um método muito democrático, né? Sim. Que dá para você realmente encaixar em qualquer contexto, né? De vida. Isso. Doutor Rafael, então, diante, né, dessa toda a democracia que a gente tem do Pilates, né, para os pacientes, mas também para algumas profissões. Então, assim, quem pode atuar com Pilates atualmente? Então, a gente tem 2 resoluções, tanto do CONFEF e do COFITO, né, que respaldam seus profissionais para trabalharem com o método, e decisões judiciais, né, até recentes, têm estabelecido, né, essas 2 profissões como as profissões mais aptas, ou as únicas aptas a trabalharem com o método Pilates. Isso, cada um com seus objetivos cada um no seu quadrado, né? Isso, um fisioterapeuta não pode achar que ele é um profissional de educação física e sair querendo fazer HIITs, treinamentos, né, de intermitentes com
com o paciente, mesmo que não chegue lá com nenhum tipo de lesão. E nem o profissional de educação física pode colocar que ele tira a dor das costas, que ele trata hérnia de disco. Então, Sim. cada um respeitando a sua finalidade profissional. E já que na fisioterapia a gente trabalha com reabilitação, né, com outros objetivos, é importante a gente ressaltar a importância do registro em prontuário, o registro do consultório, né, no conselho regional. Então é importante a gente ressaltar essa parte legal. Que é, né? o nosso dever de ser fisioterapeuta. Eu não posso ser fisioterapeuta, né, se eu não preencho todos os requisitos da minha conduta profissional. Não é só eu ter um certificado de bacharel em fisioterapia. Eu tenho que ser um profissional registrado no conselho. O meu espaço ele tem que ser registrado no conselho, ou como consultório, ou como clínica. Eu tenho que registrar os prontuários do meu paciente, né? Eu tenho que ter esse acompanhamento, a minha empresa tem que ter esse acompanhamento do cliente dela. O cliente tem esse direito de ter esse acompanhamento. Então, conhecer as regras, né? A regra do jogo de ser fisioterapeuta não é só se formar em fisioterapia, não é só ser graduado em fisioterapia. A gente tem uma série de ritos que são conhecidos, não dá para dizer mais que é desconhecido. Eu não tenho essa informação. A gente tem disciplinas na faculdade, a gente tem os aplicativos de informação, a gente tem os sites, já coisas PDFs que giram em todos os grupos de WhatsApp, Telegram, de comunicação coletiva. A gente tem Instagram dos conselhos regionais e federais informando a todo tempo o que os profissionais têm que fazer. Então, não é mais a desculpa do desconhecimento, da desinformação, ela não cabe mais nos dias de hoje. Então, é fazer. Né? Se eu me formei e quero abrir um negócio, eu tenho que registrar o meu negócio. Minha empresa ela tem que ser registrada. Em todos os âmbitos, na prefeitura, no estado, no bombeiro, na fiscal, na vigilância sanitária e no meu conselho profissional, que é tão importante quanto todos os outros são. Eu tenho que estar também registrado no meu conselho, porque não adianta a minha empresa estar e eu não estar. E eu tenho que ter todas as informações do meu paciente, que aí vai da avaliação ao prognóstico final registrado em um prontuário. Ponto. Esse é o ser fisioterapeuta. Nós fisioterapeutas vamos fazer isso em qualquer ambiente de trabalho que a gente tiver, do domiciliar ao UTI. Aí o Pilates está nesse meio. Isso mesmo. Muito obrigada, doutor Rafael. Nós agradecemos a sua participação, a sua colaboração em esclarecer muitas dúvidas que nós tínhamos. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para mais dúvidas. Rafael, muito obrigada. De verdade, a gente tem uma admiração muito grande por ti, já sabe da tua trajetória de luta aí pelo Pilates, pela qualidade do Pilates, né? E do fortalecimento nessa área. A gente fica muito feliz de ter na Câmara Técnica de Pilates, além de ser o coordenador das câmaras técnicas, você também integra a Câmara Técnica de Pilates. E isso para os profissionais maranhenses, isso é um presente muito grande ter pessoas qualificadas como você e como as outras componentes da Câmara, de estarem aí realmente trabalhando pelo fomento, pela preservação, pela proteção dessa área de atuação. Então, muito obrigada, te espero em próximos podcasts aqui com a gente. Tá bom, eu agradeço e obrigado mais uma vez. Gostaríamos de agradecer também a nossa presidente do CREFITO 16, doutora Letícia Padilha, pela sua brilhante participação e esclarecimento sobre o método Pilates, juntamente com o doutor Rafael. Muito obrigada, doutora Letícia. Eu adorei aqui a experiência de estar no podcast, gostei muito. E para mim foi uma manhã muito proveitosa. Obrigada. Ative o sininho, viu? Isso mesmo, em breve. Então, nós queremos agradecer mais uma vez e em breve nós voltaremos com mais um CREFITO 16 Talk, com mais um tema da fisioterapia e terapia ocupacional. Até breve. Até breve. Sininho, sininho. Olha.